Vamos se manter em Lucas 15, amém, igreja? Versículo 1. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vou repetir. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir ler a Tua palavra. Eu te peço, Pai, que por misericórdia, fale com a Tua igreja, Pai, fale com Teus ouvintes, com nossos ouvintes nessa noite, com aqueles, ó Pai, que estão assistindo esse culto, ou participando do mesmo, ó Pai, através da transmissão. Mas, Pai, fale primeiramente conosco também, ó Pai, em nossos corações, nos aviva, Pai, através dessa palavra. Pai, que haja convenção de almas, de libertação de vidas, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, amados irmãos. Glória a Jesus. Meus irmãos, escolhi essa palavra para hoje. Sei que originalmente hoje seria culto da família. Porém, senti da parte de Deus de trazer como culto evangelístico, tendo visto a necessidade do momento, que eu creio que é evangelizar, pregar a palavra de Deus, de alcançar aqueles que precisam verdadeiramente de Jesus. Amém, igreja? Todos precisam. Quem precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus? Eu preciso. Nós precisamos de Jesus. Amém? Lucas, capítulo 15, é um texto bem conhecido dos irmãos. Costumo dizer que trata da parábola dos bens perdidos. Certa vez eu, estudando através de um grande teólogo da teologia sistemática, eu vi que ele deu esse nome, e eu peguei para mim porque verdadeiramente é a parábola dos bens perdidos. Repare que Lucas 15 enfatiza muito sobre a tristeza de se perder algo muito precioso e a alegria por recuperar a mesma coisa. Eu quero que você enfatize isso. Lucas 15 trata da tristeza de algo que se perde, que é precioso para aquela pessoa, e da alegria ao reencontrar. Então, é uma palavra muito relevante, é uma palavra muito edificante quando se trata de evangelismo, quando se trata de falar de Jesus, de mostrar a importância que você tem para Jesus. Amém? Como começa o texto? Jesus está ensinando, Jesus está falando. É interessante que chega-se a ele várias pessoas que tinham má fama, tá? De acordo com a King James, tá assim: aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Ou seja, o texto já começa dizendo a respeito de pessoas que eram excluídas da sociedade, pessoas que, em meio ao povo judeu, não eram bem quistos, não eram bem vistos, pessoas que o povo não queria andar perto. Primeiro, os publicanos, né, cobradores de impostos, coletores de impostos, pecadores rejeitados pela sociedade judaica, povo que era criticado, que era ridicularizado pelos judeus, né, não queria a companhia deles, no caso, até porque quando se trata dos publicanos, coletores de impostos, eram pessoas que verdadeiramente os judeus sentiam-se afrontados por eles. Por quê? É importante entender que o povo judeu nessa época estava dominado pelos romanos. Amém? Ou seja, produziam, mas pagavam pesados impostos romanos. Então, quem acha justo pagar imposto alto? Você acha justo? Ninguém acha justo. Ninguém quer trabalhar, conforme acontece, infelizmente, que a maior parte do salário é para pagar imposto para o governo. Ninguém quer passar por isso. Imagina uma situação onde o povo estava sendo escravizado e agora estava sendo, ou melhor, dominado. Amém? Estava dominado pelo Império Romano. Então produziam, plantavam, colhiam, acontecia, mas precisavam pagar imposto ao operador.
ao imperador. Amém? Melhor dizendo, ao imperador. E os publicanos eram representantes dos imperadores, eram representantes dos romanos, para cobrar os impostos, coletores de impostos do povo judeu. Então, com certeza, era alguém que eles não queriam estar perto, era considerado para eles como ladrão, como pecadores, como alguém que a gente não quer jamais a companhia, de estar junto. Simplesmente essa era a questão dos publicanos. Por isso está aqui relacionado junto com os pecadores, amém? Aleluia. E pessoas de má fama, ou seja, pessoas que eram excluídas da sociedade. Amém, igreja? Quem lembra aqui, por exemplo, não estou dizendo que é o caso nesse momento, né? De acordo com a cronologia, mas vocês lembram da história, por exemplo, de Maria Madalena. Maria Madalena era alguém que os homens procuraram até achar uma hora para tentar apedrejá-la. Procuraram para achar no ato de adultério para apedrejá-la. Quando Jesus chega para ela, Jesus faz, aleluia, aleluia. Mulher, cadê seus acusadores? Quem conhece a história sabe o que eu estou dizendo. Enquanto os demais, tá, os santarrões daquela época, estavam procurando ocasião, tá, para que aquela mulher fosse apedrejada, Jesus estava procurando ocasião para levar perdão para aquela mulher. Então, já começa a mensagem dizendo para você o seguinte: ainda que todos estejam te excluindo de suas vidas, ainda que pessoas estejam discriminando você, mas Jesus procura ocasião para te perdoar. Aleluia. Você precisa procurá-lo e estar junto com ele. É o que aconteceu aqui com os publicanos, aconteceu aqui com os coletores de impostos, no caso, com os pecadores, pessoas de má fama. Aleluia. Eles não estavam afastados, não estavam em outros lugares, mas mesmo sendo excluídos da sociedade, procuravam estar perto de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Lucas 19 vai relatar a história de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Aleluia. Zaqueu não era apenas publicano, mas era um dos chefes do publicano, ou seja, era o maioral dos publicanos. E Zaqueu, porém, quando ele ouve que Jesus ia passar, ele, por ser de pequena estatura, ele procura uma forma de conseguir ver Jesus, se esforça para ver Jesus. Eu te pergunto, aleluia, às vezes você quer que a salvação chegue na sua casa, você quer que a libertação chegue para a sua família, mas você está se esforçando para ver Jesus? Talvez você ouviu uma palavra que te magoou, alguém disse que você não presta, não vale nada, e você passou por cima disso e quis ir até Jesus, porque pessoas de má fama estavam indo até Jesus. Aleluia. Pessoas de má fama da sociedade estavam se reunindo para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E Jesus tem algo para você nessa noite, tem vida, tem paz, tem alegria, tem salvação para a sua casa. Mas você precisa procurar estar perto de Jesus. Amém, igreja? Zaqueu, por ser de pequena estatura, sobe numa figueira brava. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha, em outras palavras, hoje chega a salvação à sua casa. Eu vou te perguntar, se Zaqueu não tivesse dado aquele primeiro passo, ele seria enxergado por Jesus naquele momento? Amém? É claro que os propósitos do Senhor não vai ser frustrado em momento nenhum. Mas humanamente falando, eu digo que ele precisou dar um primeiro passo, precisou dar um passo naquele momento. Glória a Jesus. Então, voltando aqui ao texto que a gente está usando hoje, aleluia, ele estava ali, pecadores, coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Agora, como sempre acontece, amados, infelizmente, os fariseus, os mestres da lei, aleluias, como sempre acontece, os fariseus e os escribas reclamavam e murmuravam. O que significa isso? Aleluia, louvado seja Deus. Pô, esse homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, murmuravam contra a atitude de Jesus, porque ele recebia pecadores e comia com eles, participavam com eles. Mas o que isso significa? São aqueles que acham, aleluia, que Jesus só vem para quem é bom. Aleluia, que só vem para quem está na linha, para quem está simplesmente um santarrão igual a ele. Entenda bem, ele vem para doentes, ele vem para pecadores, ele vem para você que precisa de salvação, precisa de cura. Ele mesmo diz que o médico não vai vir para o são, ele vem para os doentes. Então é para você que ele vem, aleluia, é para você que está necessitado que ele vem. Então, ainda que se levante essas palavras contrárias, então, talvez você hoje está decepcionado, porque foi rejeitado por alguém e se sentia melhor do que você. Talvez muitos de nós, ou muitos de vocês, nessa noite, eu não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de comunhão com meus irmãos, porque um dia eu entrei e não falaram comigo. Que um dia eu fui participar de um culto só porque eu estava com uma vestimenta diferente e não olharam para mim, não me deram a paz. Aleluia, entenda uma coisa.
aleluia, é para você que Jesus veio. Só é bom lembrar, aleluia, ele diz, vinde como estás, e deixa que ele vai transformar a sua vida. Amém, igreja? Mas sempre vai ter fariseus, sempre vai ter mestres da lei, sempre vai ter escribas que vai tentar criticar a atitude de Jesus. Aleluia. Sempre vai ter aquele que não vai querer aceitar que a salvação chegue no seu lar. Talvez, infelizmente, muitas das vezes, nós incorremos nesse erro de olhar e falar, para aquela pessoa não tem mais jeito. Quem nunca disse isso, nunca pensou isso? Para aquela pessoa não tem mais jeito. Amados, aleluia, com Cristo tem jeito sim. Tem uns que falam, conforme tem um ditado popular, pau que nasce torto nunca se endireita. Já ouviram esse ditado? Jesus também é carpinteiro. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então precisa entender que Ele endireita o caminho. Ele pode endireitar a sua vida, mas você precisa dar lugar para isso. Aleluia. Precisa colocar à disposição para que Ele venha te endireitar. Dizem por aí que Ele escreve certo em linhas tortas. Isso é mentira. Aleluia. Ele não vai escrever certo em linhas tortas, mas Ele vai endireitar a linha da sua vida para escrever. Consegue entender? Mas deixa Ele endireitar a linha da sua vida para Ele escrever. Era exatamente o que os publicanos estavam fazendo naquele momento. Exatamente o que as pessoas de má fé, ou de má fama, melhor dizendo, estavam fazendo naquele momento. Aleluia. Criticado por outros, mal falado por demais, mas encontrar em Jesus a oportunidade de ter a sua vida mudada e transformada. Amém, igreja? E Jesus, sabendo o que passava no coração daqueles escribas, daqueles fariseus, resolve demonstrar para aqueles que estavam ouvindo por parábolas como que é o reino dos céus, ou qual é, aleluia, verdadeiramente o sentido do que estava acontecendo ali, mostrando que realmente eu vim para vocês. Ele começa a propor por parábolas, por isso que eu falei que isso aqui é a parábola do bem perdido. Começa a falar sobre a tristeza de se perder algo precioso e a alegria de ser encontrado. E a primeira narrativa que ele traz nessa parábola é quando ele fala do pastor. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele fala da ovelha perdida. Amém? Ele vai contar, eu quero só que os irmãos vão enfatizar aqui nas analogias que eu trago aqui, não vou trazer aqui de forma totalmente sistemática, nada disso, mas que a gente vem enfatizar o sentido de cada figura que é colocada aqui nessa parábola. A primeira figura que ele traz é a figura de um pastor de ovelhas. Amém? Ele olha para aqueles homens, olha para aqueles seus ouvintes. É claro que escutando ali estavam os escribas, fariseus, o mestre da lei. Ele vai perguntar, que homem dentre vós, sendo sem ovelha e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E quando acha, põe em seus ombros, aleluia, cheio de alegria, ou cheio de júbilo. Está no versículo 4. Glória a Jesus. Amém? Quando encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e volta, aleluia, com aquela ovelha perdida e vai para casa. E quando chega, vai ter aquela festa, vai unir os amigos. Assim está a parábola. Mas que analogia era essa que Jesus estava trazendo? Eu estava até falando nessa semana com um amigo sobre isso. E eu quero lembrar para os irmãos algo que precisa ser notado para nós entendermos essa mensagem hoje. Cuidar de ovelha na Palestina era algo para vocacionado. E o vocacionado, ele tinha amor pelas ovelhas. Um verdadeiro pastor de ovelha, ele era aquele que verdadeiramente era capaz até de dar a própria vida pelas ovelhas. Só você entender, aleluia, quando Davi chega para Saul, e quando ele fala que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele fala que ele enfrentou o quê? Um urso e um leão. Isso não é apenas figurativo, isso foi uma realidade. Era algo natural que um pastor de ovelha, um cuidador de ovelha, fizesse isso naquela época. Está dando para entender? Ao ponto de dar sua vida pela ovelha. Quando eu falei em João 1,10, eu até mencionei que quando fala que ele era a porta, que o pastor se tornava a porta das ovelhas, tem até uma simbologia, que quando o pastor estava em altas montanhas, em lugares improvisados para guardar suas ovelhas, geralmente à noite ele deitava-se à porta daquele local, à porta daquele aprisco improvisado, porque se uma ovelha tentasse escapar, ele iria acordar. Ou se um lobo, um animal tentasse invadir, também ele iria acordar, para não deixar pegar suas ovelhas. Tamanho era o amor que um pastor vocacionado tinha pelas ovelhas. Lá em João 10:10, quando fala que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, está falando do mercenário.
Eu sei que você pode até dizer sobre o diabo, mas a palavra original ali está se referindo ao mercenário, porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Porém, o mercenário, ele trabalha por dinheiro. Está dando para entender? Então, se não houver pagamento, ele não vai cuidar de ovelha nenhuma. Por isso que quando vem o animal, ele vai deixar que o animal leve aquela ovelha. Porém, um pastor vocacionado, ele vai fazer de tudo para não perder aquela ovelha. Amém? E geralmente, quem cuidava da ovelha não era o dono da ovelha. Geralmente esse pastor cuidava de ovelhas que pertenciam àquela aldeia. E se acontecesse alguma coisa com a ovelha, ele não conseguisse provar, entenda bem, ele tinha que provar que ele fez de tudo para proteger aquela ovelha. E tinha que trazer uma prova e trazer aquilo para a aldeia. Então imagina como alegria que esse pastor teria se ele encontrasse essa ovelha viva. Está dando para entender? Se ele era capaz de enfrentar, se ele era capaz de morrer, aleluia, por conta de uma ovelha, imagina se ele encontrasse essa ovelha viva. Então essa figura, os escribas estavam entendendo. Essa figura, os fariseus estavam entendendo. Essa figura, os publicanos, aleluia, as pessoas de má fé, de má fama que estavam ali, perdão, aleluia, estavam entendendo o que Jesus queria dizer. E é por isso que ele vai dizer, glória a Jesus, aleluia, que quando esse homem chega à sua casa com essa ovelha, vai convocar os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ou seja, é a alegria que teria por encontrar aquela ovelha. Deu para entender? Aí Jesus vai falar, vai usar isso como comparação, aleluia. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, aleluia, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, o que está dizendo ali para aqueles fariseus, ou o que eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, aleluia, a festa no céu quando você se arrepende, a alegria no céu quando você se volta para Jesus. Não importa o que o fariseu vai dizer, não importa o que o mestre da lei vai querer dizer, não importa o que o santarrão vai tentar falar para você, querer colocar você para baixo. Entenda que se você voltar para Jesus, há alegria no céu, há festa no céu. Aleluia. Está dando para entender? Então aqui ele usa a figura do pastor e da ovelha para que aqueles homens entendam onde ele quer chegar. Agora enfatiza mais uma coisa. Aleluia. Geralmente quando se trata, só para você ver onde você vai se encaixar no final dessa mensagem, enfatiza isso aqui. Quando se trata de uma ovelha que se perde, geralmente a ovelha se perde por algumas ilusões. Amém? É um animal que pode ser que veja uma grama mais verde, ou achou um buraco na cerca e se perde até meio que inocente, amém? Aí o pastor vai atrás, até encontrar e trazer no ombro, amém, igreja? Mas não para por aí, porque Jesus, como sabe em excelência, sabedoria em excelência, ele precisava trazer uma figura que a mulher também entendesse. Aí vai falar sobre a dracma perdida, ou a moeda perdida. Ela vai olhar para o público que ali estava e vai dizer: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Amém? Vamos falar um pouquinho. Mais uma vez, não quero enfatizar aqui de forma sistemática. Aleluia. Só que agora ele fala sobre algo que as mulheres entenderiam. Amém? Existem várias analogias que é colocado quando se fala sobre a moeda perdida. Tá? Uma delas é como se essa moeda ela complementasse ou completasse uma tiara, que era o símbolo do noivado naquela época, como se fosse o símbolo de compromisso naquela época. Amém? Ou seja, usando essa analogia, é como se fosse uma noiva que não podia perder de forma nenhuma o seu anel de noivado. Imagina que uma noiva, a qual o noivo veio, colocou um anel no seu dedo, e quando volta para buscá-la para o casamento, essa mulher não tem mais o anel de noivado. Significa que é uma mulher o quê? Relaxada. Imagina a sensação que seria para uma noiva, para vocês como mulheres, vai entender muito bem essa linguagem. Eu sei que mulher, ela se sente até ofendida demais, até quando a sua casa está desarrumada, sim ou não? Tem mulheres que, se a louça estiver suja, ela tem vergonha. Por exemplo, a mulher tem vergonha de receber visita se a casa estiver desarrumada, sim ou não? O homem não liga para isso. Então é uma linguagem que a mulher entenderia. Agora imagine então uma noiva,
aleluia, que quando o noivo vem para buscá-la, não tem mais um anel de noivado, só para você entender, aleluia. E é claro que essa mulher vai entrar em desespero para achar, sim ou não? Então não é uma simples moeda, há um significado nessa moeda. Aí Jesus vai trazer essa comparação, aleluia. Qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai varrer a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Aleluia. Olha só a figura daquela que está aguardando a vinda do noivo, amém? E de repente ela perde aquela aliança ou aquela moeda, conforme diz o texto. Eu falei aliança por significado. E agora se sente o quê? Eu sou uma pessoa que, se ele chegar, eu tiver assim, eu sou uma pessoa relaxada. Vai vir me buscar, eu sou a noiva, eu vou me casar. Como é que eu vou me casar se eu não tenho nem mais aliança? Imagina o desespero que aquela mulher ficou. Eu estou aguçando a sua mente para você entender, aleluia, o desespero que você tem, mulher, apenas quando a casa está desarrumada. Geralmente nem visita você quer. Não é assim? Se o seu esposo levar uma visita na sua casa e estiver desarrumada, simplesmente vai levar um Todd da mulher. Sim ou não? Não vai gostar. Agora imagine a sensação de perder a aliança. Glória a Jesus. Só para você entender o sentido aqui da mensagem. E o que vai acontecer? E ela procura e acha. Quando acha, vai ser natural que ela ligue para as amigas, ou que ela chame as amigas. Aleluia, não tinha telefone naquela época não, tá, Matos? Mas que ela chame as amigas. Que ela procure e diga: venha e se alegre comigo, venha se alegrar comigo, porque eu já achei a moeda que eu tinha perdido. Aleluia. Aí Jesus vai olhar para ela e vai falar o seguinte para aquelas mulheres: olha só, da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Amém? Então, aleluia, se havia alguma dúvida, glória a Jesus, para os escribas, para os fariseus, ou para aqueles que estavam ali sendo criticados, e está dizendo: fique tranquilo, aleluia, está no lugar certo, há remédio para você, há cura para você, há salvação para você, há salvação para a tua vida hoje, há salvação para a tua casa hoje. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Eu disse que a ovelha, só para entender mais algo aqui, tá? A ovelha se perdeu inocentemente, aí foi iludida, talvez por algo que viu, amém? Olha, mas tinha um pouquinho de consciência. Agora, quando se trata da moeda, guarda isso. A moeda tem vida? Sim ou não? Não. Então, a moeda se perde por falta de manuseio. Aleluia. Por que eu estou trazendo isso nessa mensagem? Para que no final você entenda onde você se encontra para voltar para Jesus. Aleluia. Mas não para por aí. Na continuação, vai entrar agora a parábola do filho pródigo. Primeiro pede-se uma ovelha, mas é encontrada. O pastor vai e encontra. Agora pede-se uma moeda, a mulher vai e acha. Mas agora a terceira comparação aqui, o terceiro bem que é perdido. Trata-se do filho pródigo. Glória a Jesus. Aí Jesus continua dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém? E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Amém? Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Amém? Amado, interessante que agora Jesus traz uma terceira comparação para falar sobre os bens perdidos, e traz a figura de um filho. Amém? Certo homem tinha 2 filhos. E agora o filho mais novo, com o pai ainda em vida, entenda bem isso aqui, amados. O pai ainda em vida, chega o pai e fala: pai, eu quero ir embora. Dá a parte da minha herança. Eu quero viver a vida do meu jeito. Eu não quero mais ficar debaixo da sua autoridade. Eu não quero mais viver de acordo com a tua vontade, com aquilo que tu quer. Eu quero viver do meu jeito. Aleluia. Está dando para entender? Aleluia. Mais um bem que vai se perder agora. E o pai, aleluia, até porque é algo que você tem que entender. Aleluia. Deus é amor. Ele te ama.
Jesus é amor, Ele nos ama, mas Ele não obriga ninguém a ficar. Aleluia. Não vai obrigar ninguém a permanecer. E quando esse filho rebelde, vou chamar aqui de rebelde, mais novo, quis ir embora, o pai deixou ir. Só que você precisa entender, aleluia, que na saída parece até que é alegria. Na saída parece que está bom. No início parece que está dando tudo certo. Mas vai chegar um tempo que vai acabar. Aquela alegria vai acabar. Aleluia. Vai chegar um tempo, aleluia, que tudo aquilo que parecia ser bom vai se perder. Consegue entender isso? Talvez tem pessoas que estão nos assistindo que se afastou há pouco tempo e está pensando que está tudo bem. Igual eu ouvi algo essa semana de alguém dizendo: as pessoas quando se afastam, elas querem postar um montão de coisa para parecer que está tudo bem. Isso é ilusão, isso é ilusório. Isso é verdade, aleluia. Eu concordo com essa pessoa que falou isso. Aleluia. Porque a impressão que dá é que a pessoa vai para o mundo, viver a vida dissolutamente, ou não é só para o mundo, não, é sair fora do projeto de Deus. Que muitas das vezes a pessoa pensa o seguinte: ser desviado é só ir para o mundo. Entenda bem, se você saiu do propósito de Deus, você está desviado. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas se Deus chamou para você estar num lugar e foi para outro, sinto muito, está desviado. Aleluia, porque desviou do propósito de Deus. Aleluia. Ah, José, mas a igreja também. Mas se não é onde Deus te chamou, aleluia, você está desviado. Agora, se é onde Ele te chamou, é diferente. Amém? Vai com Deus, Ele vai te abençoar. Agora, porém, geralmente é assim que acontece. Logo no início, é tudo festa, é tudo alegria, é tudo ilusão. Parece que está tudo bem, aleluia. Mas só Deus sabe essa pessoa que ela passa no íntimo. O que ela passa lá no escondido, no seu quarto. Ou quando bate na consciência, glória a Jesus. E não foi diferente com esse rapaz, não foi diferente com o filho mais novo. Ele vai curtir a sua vida, ele vai tentar viver a vida do seu jeito, aleluia. Mas passa-se um tempo, aleluia, não muito tempo. Ele vai gastar tudo que ele tem e vai haver uma grande fome naquela terra. Vai haver uma grande fome naquele lugar, naquela região onde ele vai estar, aleluia, e vai começar a passar necessidade. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E nesse caso, por esse motivo, na necessidade, ele resolve trabalhar numa situação que para os judeus era simplesmente algo que os judeus jamais gostariam de fazer. Aleluia. Era abominável para um judeu. Foi trabalhar cuidando de porcos. E a Bíblia fala que a fome dele, a necessidade era tanta que ele sentiu até desejo de comer as bolotas do porco. Não comeu, tá? Mas sentiu vontade de comer, porque não via saída. Só que eu quero te falar algo que acontece na parábola do filho pródigo, para você ver onde você vai se encaixar. Aleluias. Glória a Jesus. Na continuação do texto, versículo 17, vai dizer assim: caindo em si, ele disse, grava aqui, caindo em si, aleluia, ele vai dizer: a ovelha perdida se perdeu inocentemente, ou por ilusão, o pastor foi e trouxe em seus ombros. A moeda se perdeu por falta de manuseio, a mulher foi e achou. Porém, esse rapaz que foi embora com uma rebeldia deliberada, entenda bem, ele precisou cair em si para querer voltar. E aqui já deixo uma palavra para você nessa noite. Somente uma pessoa fora de si vai querer sair dos planos de Deus. Somente uma pessoa fora de si vai querer se afastar dos projetos de Deus. Entenda bem. Somente alguém que está fora de si vai largar, aleluia, uma vida com Deus para viver uma vida nesse mundo. Mas louva a Deus que dá a oportunidade de você cair em si e voltar. Aleluia. Porque vai dizer que aquele jovem, caindo em si, ele vai lembrar: quantos trabalhadores de meu pai, ou quantos jornaleiros de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. Aleluia. Glória a Jesus. Eu me porei a caminho, ou levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E vou dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Esse menino, esse rapaz, quando ele cai em si, ele começa a lembrar: na casa de meu pai tinha abundância de pão. Na casa de meu pai, até aqueles empregados, que eram os freelancers, que ficavam ali esperando a oportunidade de trabalho, tinham alimento.
Aleluia. E eu estou aqui perecendo, eu estou aqui morrendo de fome. Eu preciso, eu me arrependo, eu preciso voltar até meu pai, eu preciso pedir perdão. E ao voltar, olha só que interessante, eu não quero nem voltar como filho, mas eu quero que meu pai me faça apenas como um dos seus jornaleiros, ou seja, esses empregados. Aleluia, que ficam ali esperando uma oportunidade. Eu vou tentar explicar para você o que seria esse jornaleiro. Já falei aqui uma vez, vou lembrar ainda, que em 98, eu trabalhava numa transportadora, ali em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Glória a Jesus. E eu era empregado fixo dessa transportadora. Foi até meu último emprego, né? Fixo. Antes de eu fazer um propósito com Deus. Aleluia. E todos os dias de manhã, ficavam várias pessoas, que a gente chamava de chapa, aguardando uma oportunidade para entrar num dos caminhões ou na Kombi que fosse, para fazer entrega e ganhar pelo menos aquela diária. Era um empregado sem compromisso, a gente chamava de chapa. Está dando para entender? Não era carteira assinada, não era fixa. Era alguém que ficava lá esperando o armazém abrir, o depósito abrir, onde eu trabalhava. Aleluia. E aguardava para que o chefe, para que o operador dali, glória a Jesus, o encarregado, melhor dizendo, escolhesse a dedo, vem cá fulano, ajuda aqui o Josué para ir tal lugar, ajuda aqui o Zé Bonitinho para outro lugar. Está dando para entender? Ou seja, não era empregado fixo. Isso que na linguagem que a gente está lendo aqui seria os jornaleiros. O filho pródigo nem pede para voltar para ser nem filho nem empregado fixo. Ele queria ser pelo menos alguém que pudesse ficar à espreita, aguardando uma oportunidade de trabalhar para ter seu alimento e ter sua diária. Você viu ao estado que ele chegou? Só que isso chama-se arrependimento. Que quando a pessoa se arrepende de verdade, faz igual o ladrão da cruz, que fala, aleluia, 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 nós merecemos estar aqui. Agora esse nada fez. Mestre, lembra-te de mim quando entrarem no paraíso. Porém, aquele que não se arrepende faz igual outro ladrão, que vai falar o seguinte, se é filho de Deus, então livra tu e a nós daí, tira a gente daqui. Ou seja, não é arrependimento. Está dando para entender? O filho, para voltar a cair nesse, ele se arrepende de verdade. Ao ponto de, mesmo lembrando que ele era filho, que ele tinha tudo, ele pensa, olha, eu fiz por merecer estar aqui. A minha herança eu já gastei, a minha parte eu já gastei, não tem mais nada. Então eu quero voltar e começar do zero, que eu seja aceito como um freelance, como um jornaleiro, como um empregado apenas para ter uma oportunidade de trabalhar. É isso que eu quero. Isso é arrependimento. Eu não sei aonde você se encontra nessa parábola dos bens perdidos. Eu não sei, mas você sabe, e Jesus sabe também. Aleluia. E ao saber, você vai saber a forma que você tem que voltar, como você tem que fazer para voltar. Glória a Jesus. E ele não apenas caiu em si e pensou. O versículo 20 vai dizer que ele levanta-se e vai. Glória a Jesus. Isso aqui é muito lindo, amados. Isso aqui é muito lindo. A seguir, ou seja, logo depois, ele levantou-se e foi para seu pai. E agora ele está indo. Está caminhando. Creio eu que cansado. Aleluia, pelo caminho, cansado pelas frustrações que ele teve por conta das suas escolhas, e vai em direção ao seu pai. E no versículo 20 vai dizer que quando ele ainda estava longe, o seu pai ouviu, aleluia, o seu pai viu ele, está dando para entender? Seu pai ouviu e cheio de compaixão, cheio de amor. Você entendeu essa palavra? O pai estava lá de braços abertos o tempo todo. O pai não foi atrás porque o filho que quis ir por rebeldia, e o pai sabia que tinha que esperar o filho cair em si para voltar. Essa figura que a gente tem que entender. De repente está afastado da igreja, afastado de Jesus, e quer culpar pessoas. Aleluia, entenda bem. Mas pode ser que você seja esse filho pródigo, precisa cair em si, reconhecer que caiu, reconhecer que errou e querer voltar. Se você quiser voltar, o pai vai ao seu encontro, mas você tem que voltar. E agora o filho caminhando, de longe o pai o enxerga, e quando o pai o enxerga, aleluia, cheio de compaixão, cheio de amor, corre até ele, vai lançar ele ao pescoço e vai o beijar. O filho vem com uma intenção, aleluia, pai, eu quero ser apenas um empregado seu, e vem todo, aleluia, humilde, todo arrependido, aleluia, de repente meio que acuado, mas o pai vai até ele, o abraça, beija o seu pescoço, e quando o filho resolve falar, pai, aleluia, no versículo 21, pai,
Eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixou ele completar a frase. Quem leu os versículos anteriores, conforme nós falamos aqui, o 18, 19 e o 20, aleluia, vai dizer que ele quer ser feito de empregado. O pai nem deixa ele completar a frase. Olha só que coisa linda que o pai faz, aleluia. Quando o filho fala, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai o interrompe e chama os servos e fala, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ou seja, tragam uma túnica, aleluia. Traga de volta a honra. Está dando para entender? Traga de volta a honra e coloque sobre ele, glória a Jesus. Coloque também um anel em seu dedo. Traga de volta a autoridade que ele tinha como filho. Bastou arrependimento. Aleluia, arrependimento sincero. É dizer, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e contra ti. Pai, eu sei que eu não tenho mais direito nenhum, eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai vai dizer, aleluia, traga logo uma roupa para esse aqui, traga logo uma túnica, aleluia, traga logo de volta a sua honra, coloque logo, traga de volta a autoridade sobre ele, aleluia, coloque-lhe um anel no dedo. Aleluia, mais que isso, para que não restasse dúvida, glória a Jesus, traga também os calçados. Traga a calçada e coloque sobre os seus pés. Você entendeu isso aqui? Aleluia. O escravo fixo, ou empregado fixo, que era considerado até da casa, mas a diferença dele para o filho é que ele estava descalço. Dá para entender? Ou seja, para que não restasse dúvida, o escravo ficaria descalço, o filho teria calçado. Então, para que não ficasse dúvida para ninguém, nem para o irmão mais velho que simboliza aqui os fariseus e os escribas, nem para os demais empregados, nem para o próprio filho, aleluia, aleluia, o pai está dizendo, ó, você vai ter de volta a honra, vai ter de volta a autoridade e você volta a ser filho, aleluia, quando coloca o sapato calçado nos seus pés. Você consegue entender como que Deus é amoroso e como Ele trata aquele que se arrepende e como Ele quer tratar você quando se arrepender perante Ele e voltar-te para Ele? Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Traga um novilho gordo e matem, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, aleluia, assim começaram a festejar o seu regresso, aleluia. Teve festa quando a ovelha foi encontrada, teve festa quando a moeda foi achada, e teve festa quando esse filho voltou ao braço do pai. Ou seja, não importa o que te afastou, ou como você se afastou, ou por que você se afastou. Aleluias. A palavra aqui é para todos nós. Se você se afastou como uma ovelha perdida, aleluias, glória, eu tenho certeza que o pastor está à tua procura. Aleluias. Mas deixa ele te achar e volte para ele. Volte para Jesus. Se você, aleluia, foi por falta de manuseio, nós como igreja temos a obrigação também de continuar pregando essa palavra, procurando até encontrar esse pecador que está perdido. Mas deixa também ser encontrado. A moeda aqui não tinha vida, foi mal manuseada, mas você tem vida. E muitas vezes fica esse rancor dentro de você, que não quer mais dar lugar para ninguém, que não quer mais ouvir ninguém, que cauterizou a mente, dizendo que começa a sentir como se fosse melhor que todo mundo. Sim ou não? Aleluia. Ninguém pode mais pregar para você todo mundo errado. Sai disso. Se liberta e volta. Deixa ser encontrado e volta para Jesus. Aleluias. Mas se você de repente saiu deliberadamente, porque quis, como esse filho pródigo, cai em si e volte para Jesus enquanto é tempo. Agora uma coisa eu quero deixar bem claro para você: haverá festa no céu. Independente, aleluia, que seja ovelha perdida, que seja uma moeda mal manuseada, ou que seja o filho pródigo, houve festa e haverá festa no céu. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Porque a ideia dessa palavra é que você se renda aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei onde você mora, se é aqui em Campos, se é fora de Campos.
Mais uma coisa, eu falo para você, não fique desgarrada do Mestre. Aleluia, volte para Ele enquanto é tempo. Estamos vivendo nos últimos dias na face dessa terra e isso é mais notório hoje do que era ontem. Aleluia. Cada dia que passa, mais próximo está a vinda do Mestre. Olha os sinais, olha o que está acontecendo à nossa volta. Aleluia. O cerco está se apertando para a igreja nesta terra. Então volte enquanto é tempo. Aleluia. Porque haverá festa no céu o dia que você voltar para os braços do Pai. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.